Olá, seja bem-vindo ao Sensory Class de hoje. Aqui eu te mostro passo a passo para você aplicar a análise sensorial desde o planejamento até a tomada de decisão. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje eu vou falar sobre as melhores estratégias para você escolher a metodologia sensorial para usar no seu projeto. Essa é uma pergunta que sempre chega por aqui, tem muita gente que tem dúvida nisso, é super normal. E uma coisa que não adianta é você dizer que sabe fazer sensorial, mas não saber escolher o seu método. Porque sem o método correto, você pode fazer um teste inteirinho e não conseguir usar nada daquilo para o seu trabalho, para te guiar numa tomada de decisão, né? Você aplicando um teste qualquer que não o que você deveria fazer, você não consegue tomar sua decisão, você não consegue mostrar para as pessoas o valor daquele trabalho que você fez, que a gente sabe que a sensorial tem um trabalho envolvido, e, claro, não consegue dar aquele gás na sua carreira que a sensorial pode te proporcionar, mas isso quando você faz a sensorial da forma que tem que ser feita, da forma correta. Então, hoje eu vou te contar sobre o jeito certo de você escolher o método sensorial que vai trazer as respostas que você precisa, que vai te guiar na sua tomada de decisão e que vai te dar visibilidade, vai te dar credibilidade no seu trabalho. Mas para começar, eu quero falar um pouquinho sobre como que as pessoas, os erros que as pessoas cometem na hora de escolher o método que elas vão usar nos projetos delas, né? E tem muitos. O primeiro deles é você chamar de análise sensorial quando você convida ali meia dúzia de colegas para sentarem todos em volta de uma mesa e ficar conversando sobre o seu produto, né? Especulando o que os consumidores vão achar, o que eles vão gostar, o que eles não vão. Eu preciso parar de fazer isso? Não é isso que eu tô falando. Isso é super importante, esse momento de discussão, de entender os produtos mais a fundo, até porque tem muita gente experiente ali que pode contribuir. Mas eu só tô te falando para não chamar isso de análise sensorial. Por que, né, que você não pode chamar isso de análise sensorial? Porque ao contrário do que muitos pensam, a análise sensorial não é só você experimentar o produto. A análise sensorial é método, a análise sensorial tem uma série de protocolos envolvidos, tem uma metodologia para você seguir, um jeito certo de você fazer, de você coletar seus dados, de você analisar seus resultados. Então, se você não segue o protocolo da análise sensorial, você não pode chamar aquilo de análise sensorial, não é verdade? A única coisa que vai acontecer se você chamar esse momento de debate com os seus colegas de análise sensorial é confundir a cabeça de todo mundo. Porque aí as pessoas não vão dar credibilidade para o seu trabalho, não vão dar credibilidade para a análise sensorial, porque elas vão achar que sensorial é simplesmente sentar todo mundo ali e cada um dar a sua opinião. E aí vai chegar aquele que vai falar, sensorial é subjetiva, né? Cada um dá a sua opinião só e pronto. E não é isso, né? Nesse momento de discussão, sim, cada um tá ali dando a sua opinião. Na análise sensorial, várias pessoas são consultadas, essas pessoas seguem um protocolo de pesquisa, elas geram dados que vão ser depois analisados estatisticamente, então a sensorial não é subjetiva, mas essa confusão acontece na cabeça das pessoas. Então tenha sim esse momento de discussão com a sua equipe, que é super rico, que gera vários insights, mas não chame isso de análise sensorial e, mais do que isso, não deixe depois de validar o seu produto, né, o produto que resultou dessa discussão toda, com o seu consumidor, que é de fato quem tem as respostas, né, quem vai te falar, era assim que eu esperava o meu produto, ou não gostei de certa característica. Então não deixe de fazer essa validação com o seu consumidor final. Uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é gente que só sabe aplicar um método e aí vai e aplica esse mesmo, sabe? Só para cumprir tabela. Eu sei aplicar sensorial, sei esse método aqui, eu vou aplicar, vai dar certo nos meus projetos todos.
E aí depois eu vejo o que eu faço com o resultado. Mas não é bem assim que funciona, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, vai ficar muito claro por que você sair aplicando só um único método não vai resolver sua vida. Imagina que você está desenvolvendo ali um novo produto, um produto que você ainda não produz, completamente novo, que você pensou, você elaborou e agora você precisa testar. Você chegou em 2 versões desse produto, 2 versões diferentes. E aí você precisa saber qual dessas 2 versões diferentes você vai escolher para lançar. E aí imagine que você só sabia aplicar o teste triangular, né? Um método discriminativo. Aí você foi lá, planejou o seu teste, você gastou tempo, né? Você investiu o seu... Não, aqui você gastou mesmo. Você gastou tempo codificando copinho, fazendo delineamento, recrutando gente, analisando resultados, coletando respostas. E aí, no final das contas, isso tudo resolveu para você? Não resolveu. Você quer saber por quê? Porque o teste triangular, a resposta que ele vai te dar é se existe diferença sensorial perceptível entre 2 produtos. E nesse projeto você faz o que com essa resposta? Nesse projeto você precisava saber qual dos 2 produtos o consumidor gosta mais para você saber qual lançar. Então a sua análise sensorial foi completamente jogada no lixo, né? Não adiantou você gastar seu tempo para fazer essa análise sensorial que não deu em nada. Por isso que é tão importante você saber qual método aplicar. E é importante ter em mente também que não existe nenhum teste que é multiuso. Se existisse, ótimo, né? A gente aprendia um método só e sempre aplicava ele. Mas não é assim que funciona. A análise sensorial tem vários métodos porque cada um responde uma pergunta diferente. E você precisa conhecer todos eles para ampliar as suas possibilidades. Então, gente, saber um método é quase a mesma coisa que saber nenhum método, porque esse não vai te ajudar em todas as situações que você precisa resolver, tá? E aí, às vezes, você até conhece mais de um método, sabe aplicar mais de um método, mas aí você vai pela comodidade, né? Você fala, a análise estatística desse aqui é mais facinho de fazer, aí eu vou por esse mesmo, né? E aí você escolhe também um teste que não ia te dar a resposta que vai te ajudar a tomar uma decisão. Isso também não pode acontecer, né? Acontece, mas não pode acontecer. Uma outra coisa que acontece muito é de você achar que só pode aplicar uma metodologia ou outra, já que você não tem, por exemplo, laboratório, não tem software para questionário, para análise estatística, ou porque não tem orçamento para investir na sensorial. Eu já até gravei vídeos aqui falando das adaptações que você pode fazer, né? O importante é você conhecer as boas práticas da análise sensorial para saber como que você pode adaptar isso para a sua realidade, né? A realidade das pessoas, das empresas é diferente e você tem que adaptar isso ao seu contexto, né? Por exemplo, você não tem laboratório, mas você tem uma sala disponível para você. Você pode colocar as pessoas para avaliarem os produtos nessa sala. Você separa as pessoas, não deixa elas terem contato visual, você controla a temperatura, você controla a iluminação, você pode improvisar cabines sensoriais, e aí você consegue fazer com que o seu teste aconteça. Você pode também pedir para as pessoas fazerem testes em casa, que está sendo super utilizado nesse cenário de isolamento social, então também é uma opção. Então não tem desculpa de aplicar só esse método ou só esse porque eu não tenho as condições necessárias. Conheça as boas práticas da sensorial e aí as condições é você quem faz. Você consegue adaptar quase tudo da sensorial para aplicar na sua rotina, aplicar no seu dia a dia com o que você tem na mão. Bom, dito isso, né, agora eu vou te dar as dicas para você, de fato, escolher qual método você vai usar. E a primeira delas, e mais importante de todas, é para você ter clareza do objetivo do seu projeto. Porque é ele que vai te guiar em qual método você vai escolher. Ele é o primeiro passo e essencial para você escolher sua metodologia sensorial.
Então, sempre que uma nova demanda chegar para você, você precisa entender essa demanda com profundidade. Então, o que estão esperando que você desenvolva? Querem, por exemplo, reduzir açúcar sem que o consumidor perceba? Ou querem deixar o produto original como é e lançar uma nova versão com esse apelo de redução de açúcar? Posso ou não posso usar edulcorante? O produto original e o reduzido em açúcar, eles têm que ficar iguaizinhos ou basta que eles sejam aceitos, igualmente aceitos pelo consumidor? Qual o público-alvo do meu produto, né? Para qual público vai ser direcionado esse produto? É o público que já é fiel ao meu produto ou eu estou querendo atingir um público diferente? Tudo isso é importante para você definir qual método sensorial você vai usar, qual público você vai atingir, como você quer que fique o seu produto e quais perguntas você precisa responder para conseguir atingir o seu público-alvo, né? Para conseguir que o seu produto atenda às expectativas dele. Aí o segundo ponto, né, depois de você ter a clareza do seu objetivo, é pensar em qual resposta vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa no seu projeto, né? Porque para quem não sabe qual resposta quer obter, qualquer resposta serve, né? É a mesma coisa, por exemplo, da gente pegar o carro e sair sem rumo, né? Você não sabe onde você quer chegar, você vai chegar onde, né? Onde você chegar, serviu. A gente nunca faz assim, a gente sempre define primeiro onde a gente quer ir, para depois traçar a rota que vai nos levar àquele lugar. Então, a sensorial é a mesma coisa, você tem que primeiro definir qual resposta você quer obter, justamente traçar esse seu caminho. E aí, assim como um caminho que a gente faz de carro dirigindo para algum lugar, na sensorial a gente também tem várias possibilidades. Não é um caminho só, muitas vezes, que vai te levar para a resposta que você precisa. Você pode ter vários caminhos que te levem ao mesmo lugar. E aí, um caminho você precisa de mais gente, o outro de menos, um leva mais tempo, outro leva menos. Em um você precisa de mais amostra, no outro precisa de menos. Então, quanto mais métodos você conhecer, né, quanto mais bagagem aí você tiver de métodos sensoriais, mais possibilidades você tem para chegar no seu destino, para obter as respostas que você precisa e, claro, aliando tudo isso às condições que você tem. Então, é essencial você conhecer ali todos os métodos sensoriais, todas as possibilidades de métodos sensoriais para você seguir pelo melhor caminho ou pelo caminho mais adequado para você seguir naquele momento, né? Às vezes a gente não consegue seguir pelo caminho ideal que a gente imaginava, mas a gente consegue também seguir por um caminho muito bom que vai dar respostas que vão ajudar na tomada de decisão. Então essa é a ideia. Conheça o máximo de caminhos que você conseguir. E aí, para fechar, né, eu não poderia fechar esse assunto sem te apresentar os principais caminhos aqui que a sensorial te oferece, né? Então, a sensorial, ela tem basicamente 3 categorias de métodos: os discriminativos, os descritivos e os afetivos. E eu separei algumas situações onde você pode usar cada um deles para te mostrar como exemplo e para te instigar aí a estudar esses métodos a fundo e conhecer esses diversos caminhos, né? O primeiro exemplo que eu separei aqui é para quando você quer saber se existe diferença sensorial perceptível entre 2 produtos. Como, por exemplo, quando você substitui um ingrediente, quando você troca um fornecedor, quando você troca um equipamento, e aí você tem que reformular o seu produto ou mudar alguma coisa no seu processo, mas você quer que o seu produto permaneça como ele sempre foi. Nesse caso, você pode usar, por exemplo, os testes discriminativos, né? Como é o caso da comparação pareada, do duotrio, do triangular, do tetraédrico. Eles vão te ajudar a obter esse tipo de resposta. Você também pode querer saber se a diferença de intensidade em um atributo específico do seu produto, entre vários outros, né, entre várias opções ali, vários produtos, é perceptível, como, por exemplo, nos casos de projetos para redução de sódio ou redução de açúcar, você faz ali produtos com diversas concentrações diferentes desses ingredientes e você quer saber como que eles diferem
nesses atributos específicos de gosto salgado, gosto doce. Você pode usar os métodos discriminativos ainda, só que um outro tipo de teste que é o teste de ordenação. E aí ele vai te ajudar a dizer se existe diferença sensorial perceptível entre esses produtos todos no atributo do seu interesse. Você também pode querer saber quão diferentes os produtos que você desenvolveu são de um produto padrão. A gente pode usar isso muito no controle de qualidade, por exemplo, né? É muito útil para controle de qualidade. E aqui a gente usa um outro teste discriminativo. Olha quantas acho que eu já citei mais quase 10 tipos de testes discriminativos aqui para você, porque esse é um caso que também pode ser resolvido com os métodos discriminativos. Você pode usar, por exemplo, o teste de diferença do controle, nesse caso. E aí você consegue saber exatamente qual o grau de diferença da sua amostra, das suas possibilidades de amostras com a sua amostra controle, a sua amostra padrão. Um outro caso que você também pode responder com análise sensorial é quando você quer saber quais atributos sensoriais existem no seu produto e em quais intensidades e como que esses atributos e intensidades estão em outros produtos do mercado. Nesse caso, você pode usar os métodos descritivos. E aí você consegue entender esses produtos em profundidade, né? E saber como que eles se comparam, saber qual tem maior intensidade de um atributo ou de outro, para te ajudar aí a conhecer seu mercado melhor. Você também pode querer saber qual produto que é o preferido dos consumidores, né? Isso é muito comum quando a gente trabalha com desenvolvimento de produtos. E aí você pode usar os métodos afetivos, e exemplos desses métodos para esse caso de descobrir qual é o produto preferido dos consumidores são o pareado preferência, o ordenação preferência. Que aí o pareado você usa quando você tem 2 e o ordenação preferência você usa quando você tem 3 ou mais amostras. Ou então você pode querer saber o quanto que os consumidores gostam do seu produto, de outros também que você pode incluir nesse teste. E aí você pode aplicar um outro método afetivo, que é o método de aceitação. Então, tá vendo como tem vários caminhos diferentes, tem situações onde você pode usar mais de um teste para obter a resposta que você quer, tem situações onde um método só vai funcionar para você, mas você só vai saber isso se você tiver clareza da resposta, clareza do objetivo, clareza da resposta que você precisa obter para chegar nesse objetivo e clareza do método que vai te ajudar a chegar nessa resposta. Então, você precisa ter muito claro isso na sua cabeça e eu quero deixar esse incentivo para que você conheça o maior número de métodos possíveis e tenha aí muita versatilidade e que as condições que você tem não sejam um empecilho para aplicar uma análise sensorial bem feita e não uma análise sensorial que vai desperdiçar o seu tempo, né? Mas uma análise sensorial que vai ser essencial para você tomar uma boa decisão sobre os seus produtos e para você, é claro, se destacar, né? E você vai ser aquela pessoa que fala, o projeto dessa pessoa sempre dá certo, essa pessoa sempre toma as decisões corretas, vamos lá ver o que ela acha do nosso produto, como que a gente pode resolver a pergunta que a gente tem para resolver e ter um produto bem sucedido. Então, vai te ajudar muito nesse caminho. E essa foi a Sensory Class de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão de tema, pode deixar aqui que eu vou ler todos e responder. E muito obrigada, até a próxima!